Olá, amigos e amigas, Diácono Beto Prescancin, da Arquidiocese, para o nosso sexto estudo sobre Gênesis 1 a 11, aquela parte do início da Bíblia que nós precisamos entender de maneira correta para percebermos quanto Deus é bom, amor e nos ajuda no dia a dia. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, aperte o sininho, compartilhe com amigos, familiares, o pessoal da sua comunidade e esteja junto conosco nesta obra de evangelização. No encontro de hoje, nós vamos continuar o nosso estudo sobre o primeiro capítulo, o primeiro relato da criação. Nós vimos no encontro passado que o tempo de Deus é diferente do nosso, que a criação em 6 dias é um recurso literário para mostrar como que Deus vai tirando a vida do caos e vai tornando as coisas possíveis. Igualzinho hoje conosco, quando nós ouvimos a palavra de Deus, damos atenção e mudamos nossa vida. No encontro de hoje, nós vamos olhar algo que a gente já comentou no vídeo passado, mas nós vamos falar de novo. E o que Deus não criou? Opa, mas na Bíblia está que Deus criou tudo? Não. Tá aquilo que eles vão falar assim, o mais importante para que a gente compreenda que Deus colocou ordem no caos, criando a ordem. Então, a cada vez que Deus vai criando algo, as coisas vão mudando para melhor. Então, por exemplo, a gente pode falar que Deus criou a luz? Sim, claro. No primeiro dia, Deus cria a luz. Haja luz e houve luz. Olhem no slide. Nós vamos perceber, primeiro dia, luz. Segundo dia, separação das águas. Terceiro, vegetação. Quarto dia, sol. Opa, calma lá. Primeiro dia, luz. Quarto dia, sol. Então, a luz não é proveniente do sol? Para eles, não. Então, é um erro? Não, gente. É o conhecimento que eles têm na época. Errado é aquilo que você sabe que é de um jeito e fala diferente. Quando você não sabe, não tem erro. Eles não conheciam esses princípios científicos que nós temos hoje. Então, não está errado. E outra coisa, qual é o objetivo da Bíblia? O objetivo da Bíblia é revelar Deus. Revelando Deus, isso está errado? Não. Vai revelar que Deus é criador e que Deus coloca ordem no caos. Isso é o que importa. Então, quando a gente fala que a Bíblia ela tem erros científicos, é olhando somente a partir de hoje para aquele tempo. Mas a Bíblia começou a ser escrita 3.000 anos atrás. E deixou seus últimos livros há mais de 1.900 anos atrás. Opa, então são 1.100 anos dentro de uma cultura e de um conhecimento diferente. Com um objetivo teológico e não científico. Então não dá para a gente fazer análise nesse ponto. E aquilo que foi valorizado ou desvalorizado? Também é a mesma coisa. Por exemplo, nesse relato, você vai perceber que Sol não é chamado de Sol, mas de grande luzeiro. Lua é chamado de pequeno luzeiro. Porque na Babilônia, as duas maiores divindades eram consideradas o Sol, Marduk, e a Lua, Asherah. Então, você tem esses pontos, e isso é importante. Por quê? Como o bezerro de ouro depois. Ah, é um bezerro? Não, é um touro forte, reprodutor, que foi chamado de bezerro para desqualificar, para tirar a importância. E o sol e a lua? Simples criações de Deus. Então os animais que não são citados, os micróbios, os vermes... Gente, Deus é criador, princípio criador de tudo. Isso é que importa. Para nós, é somente isso e nada mais do que isso. Vamos agora olhar a alegria de criar. O texto do primeiro relato de Gênesis deixa muito clara essa alegria que Deus sente de criar, de tirar a vida do vazio, do caos e colocar ordem. Quando vemos alguém trabalhando insatisfeito, ficamos tristes, né? Pois o trabalho não realiza. É duro ver um médico, ruim, insatisfeito com a profissão dele. Pensou só no... Deus, quando criou o mundo, deixou transparecer sua satisfação. Podemos ver sua felicidade nas 7 vezes
em que aparece a palavra era bom. O texto deixa claro quando Deus cria o homem, ele sente prazer. E quando cria o homem, ele vai falar, era muito bom. Lembremos que o 7 é o número que reflete perfeição na Bíblia. Vocês lembram sobre o nosso estudo, lá na playlist, o significado teológico dos números? O 7 é perfeição. Então nós vamos ver muito. E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo era bom. Houve uma tarde ou amanhã, foi o 6º dia. Então a gente vai ver isso. E no final, a gente vai ver que era muito bom que ele cria o homem. Então, vocês lembram que nós marcamos de verde? Era bom 6 vezes e era muito bom uma vez. Igual a 7, que é perfeição. Então, nesse sentido, Deus tem prazer ao criar. Gente, pensa bem. Você faz uma comida gostosa e você come e fala, que delícia! Tá? Isso é o legal. É a gente sentir prazer. É a gente se divertir com aquilo que a gente está fazendo. Sentir prazer e alegria. Deus sentiu muita alegria com a obra da criação. E também podemos ver isso pelo uso do verbo criar, que aparece nos momentos solenes, como na criação do céu, da terra, do mar, das montanhas e de nós, seres humanos. Isso nos leva a refletir que o trabalho deve nos realizar, não apenas cansar e estressar. Quando trabalhamos e não nos realizamos, algo está errado. Vamos agora olhar algo importante para compreendermos essa felicidade de Deus, essa alegria de Deus ao criar. Que Ele nos criou à sua imagem. A sua imagem os criou. E isso é legal, né, gente? Deus nos cria a sua imagem. Vamos olhar Gênesis 1, 26. Então Deus disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E o que ele fez? Criou o homem à sua imagem e semelhança. No primeiro relato da criação, temos o texto acima que mostra Deus criando o homem e mulheres juntos, à sua imagem e semelhança. Somente no segundo relato é que a mulher vai ser tirada da costela do homem. Temos duas formas de ver a criação do homem e da mulher. Então, no primeiro relato, os dois são criados juntos, façamos o homem à nossa imagem, homem e mulher ele os criou. E no segundo, cria o bonequinho a partir do barro, sopra e depois dá o descanso para ele, aquele torpor, e tira da costela. São completamente diferentes. São dois relatos com 400 anos de diferença, 500 anos de diferença. Então, nós temos isso. Importante. O que é ser imagem de Deus? Quando falamos que alguém é a imagem do outro, significa que ele tem muita coisa parecida. A gente fala, nossa, é imagem do outro, é focinho do outro, é cara do outro, é lambido do outro, sabe? Para dizer que duas pessoas são parecidas. Mas elas são idênticas 100%? Não. Elas têm pontos que são parecidas, que são iguais. Se somos imagem de Deus, significa que nós temos muitos dos atributos de Deus, mas não na mesma perfeição de Deus. Por isso, dizemos que somos semelhança a Deus, pois temos características comuns. Então, se Deus é amor, a gente pode amar. Se Deus é paz, nós podemos ser pessoas de paz. Em compensação, Deus não é guerra? Não. Então, nós também podemos não ser violentos. E se Deus é perdão, nós podemos perdoar. Isso é importante para nós. Por isso que nós somos imagens e semelhança de Deus. Outro ponto importante para os exilados foi que naquela época, somente os reis e unicamente os reis eram parecidos aos seus deuses. E os demais? Todos os demais eram inferiores aos deuses, ao rei e todo mundo embaixo. Com Deus, Javé, Criador, somos todos, sem exceção, a sua imagem e semelhança. Quando os redatores bíblicos, inspirados por Deus, afirmaram que todos os homens e mulheres são semelhantes a Deus, não só os homens, mas as mulheres também, deram grande importância
para que o povo recuperasse sua imagem de filhos e filhas de Deus. Hoje, isso não mudou. E independente se somos cristãos ou não cristãos, baixinhos ou altinhos, gordinhos ou magrinhos, homens ou mulheres, somos filhos e filhas de Deus. Ajude-nos, compartilhe o vídeo e ajude-nos nesta obra de evangelização. Vamos juntos para o nosso próximo estudo.